Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí as continuações do resumo do volume 3, dessa vez a parte 2 do Toaru, do canal do Angel Dark. O encontro de Misaka, Worst, Levinia mais Accelerator. E dá igual a confusão, né? Caraca, mano. Tipo, a Misaka vai ficar muito triste, né? Porque vai perder seu tempo com Toma. Cara, deve estar uma confusão, cara. Tá tendo tanta confusão ultimamente nesse resumo que eu tô meio que tipo, caraca, mano, tipo, o que que eu posso. E os títulos dos vídeos não preciso nem explicar também, né, cara? Então vamos ver essa confusão aqui, bora lá. Fala galera, voltei, hora de trazer mais uma parte do resumo. E sim, ontem não teve vídeo e eu ia falar que não ia ter vídeo, só que eu esqueci. Bom, mas o que já foi, não dá pra fazer muita coisa, então vamos continuar com o resumo e deixar isso pra lá, certo? Trazendo a continuação das nossas aventuras no meio do Havaí, o que será que irá acontecer com nossos protagonistas? E já voltando pra onde parou... Paramos bem depois que Livinha acabou explodindo todo o aeroporto e queimando tudo. E como eu disse, Accelerator e Livinha estavam olhando agora para o corpo de Cinderela, que estava muito queimado e com algumas feridas. E de repente Levinia é começou a soltar uma voz monstruosa, fi. misteriosa que não fazia ideia de quem era. Mas ao mesmo Caraca. tempo, no lado de fora do aeroporto, Chiage e o Midori, que haviam escapado, começaram a aparecer. Estavam perto da multidão que estava olhando todo o aeroporto queimar. Chiage começa a se perguntar em voz alta: realmente viemos aqui para parar um grupo terrorista, não é? A gente não é o verdadeiro grupo, não é? Midori fala. Eu sempre suspeitei daquela garota. Mano. Eu sabia que ela tinha algum tipo de escuridão muito mais Pelo sombria jeito do que a de minha. vista de fora, Enquanto eles Chiage seriam, né? concentrava no meio das chamas e via como as pessoas estavam ao redor só olhando, o Midori pergunta: falando nisso, a gente não estava fugindo com aquela outra também? Chiage começa a prestar atenção em volta e percebe que realmente o Rush não estava mais ali. Ele se pergunta se ela ficou lá dentro ou se ela foi para algum outro lugar. E enquanto eu tentava olhar em volta para ver se achava alguém, um jovem de cabelo espetado começou a se aproximar dele. Toma fala: então, estavam procurando por alguém? E aí Chiage responde: você tá sozinho? Não tem mais ninguém com você? Aí Toma fala: parece que eu me separei dela no meio da explosão. Mas olha só essa confusão toda. Será que eles estão bem lá dentro? Já em outro lugar do aeroporto, em outra das saídas, acabaram se encontrando duas pessoas extremamente parecidas, idênticas, se não fosse por detalhes que, se você não prestar bastante atenção, você não notaria. Por que as coisas acabaram assim? Perguntava Mikoto enquanto franzia sua testa, olhando para a outra garota. Enquanto isso, ao seu lado, Misaka Roshi, uma garota idêntica a ela, ficava rindo da expressão que Mikoto estava fazendo, como se estivesse estressada. Ela responde: eu não conheço muitas pessoas. É claro que depois que eu me separei, eu iria atrás de alguém que eu conheço. A coincidência de ser você. Mikoto fala que ela parece diferente das outras. E aí a Rush responde: realmente eu sou diferente, porque eu sou da terceira geração. Uma geração nova que foi construída sem você ficar sabendo. Mikoto começa a olhar para ela com uma expressão um pouco irritada e ao mesmo tempo assustada e fala: terceira geração? Aí Rush responde: mas você não precisa ficar pensando muito nisso. Aconteceu tudo em segredo, mas a produção já foi acabada. Finja que isso daqui foi um detalhe que você nunca ouviu e só continue a vida. A Mikoto fica sem entender e pergunta: o quê? Aí: bom, se você está confuso em saber por que a produção já parou, diga que isso foi graças ao mundo ter mais heróis do que você imaginava. Hoje estava olhando para Mikoto enquanto ela percebia uma coisa: realmente, quando eu estou longe dele, eu perco 90% da minha vontade de lutar. Então ela fala para Mikoto: você não acha que a gente está perdendo muito tempo? Aí Mikoto olha pra ele: o que você quer dizer com isso? Eu já vi que você está com um mapa ligado aí no telefone. Por que não vemos aonde podemos nos encontrar? Eles devem ter saído para alguma das outras saídas do aeroporto. Só que quando ela se estica para conseguir ver o que a Mikoto estava vendo no mapa do telefone, ela percebe algo interessante e puxa o telefone da mão de Mikoto. Antes que Mikoto pudesse dizer: devolve, a Rose já estava rindo e olhando para a última localização que Mikoto tinha salvado. Aí, então você estava tentando ir pra esse lugar, não é? Cupid's Arrow. Nossa, eu acho que eu já ouvi falar desse lugar. Mikoto começa a ficar totalmente vermelho enquanto era bulinado por Rust. Esse daqui não é aquele lugar famoso que fazem alianças para casais? Ela começa a soltar algumas faíscas em sua cabeça enquanto Rust começava a rodar ela, enquanto continuava sua bulinagem.
Ah, entendo, é verdade. Agora eles começaram a fazer anéis pra pessoas compromissadas nível namoro também, não é? E ela continuava. Ah, entendo. Realmente não fariam alianças de casais pra um adolescente, mas agora que eles fazem e no Havaí, eles já fazem pra namorados, com certeza aqui seria mais fácil de você conseguir um par, não é? Entendo. Pra quem será que você estava planejando entregar? E ela começa a rir malvadamente enquanto olha pra Mikoto, que estava vergonhosa e estressada. Bush fala: mas realmente, por que se esforçou tanto para pegar justamente nessa loja? Aí, ah, é verdade, eles fazem com um material especial, não é? Mas eu não acho que seja muito bonito. Então Mikoto puxa o celular de volta da mão de Roshi e fala: não é a questão de ser bonito ou não. Esse metal é especial. Esses anéis são feitos de titânio. Roshi pergunta: e grande coisa, esses daí não querem dizer que são mais baratos do que os normais, já que não são tão refinados? E Mikoto, parecendo que havia pesquisado bastante, começa a falar sobre o titânio como se entendesse ele perfeitamente. O titânio pode ser colorido usando a eletrólise, quando está em uma solução. Se dois anéis são fabricados com o mesmo tipo de titânio e equipamento, o padrão da coloração que os anéis vão mostrar após a eletrólise se conectam. Eu pesquisei e escutei que isso é cientificamente visto como um encanto para que o outro não te engane. Oxe, solta mais um sorriso e começa a rir. Espera. Então você iria comprar o par e usar sua eletricidade para mudar a cor. Você pode mesmo ser mais idiota do que isso? Isso é visto como aquelas pessoas estranhas que dão um fio de cabelo pra o namorado, sei lá. Caramba, como você pode ser tão idiota? A primeira coisa que você não entendeu é que esse tipo de bobagem sentimental só é visto como romântico pra garota. Mikoto responde: hein? Sem falar que você e aquele garoto não estão realmente compromissados nesse nível, estão? Não acha que ele vai se sentir estranho se do nada receber um anel de compromisso da garota? Além do mais, eu acho que ele vai se sentir mais incomodado com o fato de você saber o tamanho do dedo dele pra aliança. Roshi olha pra Mikoto esperando ver uma cara de envergonhada ou até de irritada com ela, mas quando ela olha de volta para Mikoto estava extremamente incomodada, com a cara meio emburrada e triste. E não parecia que iria revidar, também não parecia que estava brava, só incomodada. Roshi olha para aquilo e percebe que não estava gostando também. Ela achou que não era interessante brigar com alguém que não planejava revidar. Assim, Roshi suspirou. E a garota, que tinha menos de 1 ano, sentia tanta pena de Mikoto que decidiu parar de zombar dela. Tentando mudar de assunto, ela fala: bem, acho que já tá bom de falar sobre esses anéis. Mais importante, a Misaka sabia que você não parecia diferente dos clones antigos, mas... Assim Mikoto olha: o quê? Qual o sentido da original perder para um clone de muitas maneiras? Enquanto olhava para os de Mikoto, Mikoto olha para os de Roshi e fala: você está falando do tamanho dos... E começaram a voar faíscas do cabelo de Mikoto. Pegou no ponto fraco mesmo. Não estou falando necessariamente disso. Poderíamos dizer como o número de aparição na série principal. Mikoto então se estresse. Agora você disse! E soltou um relâmpago na direção de Roshi. Enquanto isso, víamos Livine e Accelerator olhando para aquele corpo que começou a se levantar. O Accelerator pergunta: mas o que é que está rolando? Essa daí não devia ter com força para fazer isso. Livinia percebe que alguma outra pessoa estava controlando aquele corpo. Ele fala: deve ser outro membro. Entendi. Então essa daí era só algum tipo de marionete para vir nos pegar? Aí o corpo responde: vocês fizeram um grande estrago, mas nada além do previsto. Cinderela então começa a recuperar o controle do corpo e também pergunta: e como assim nada além do previsto? E a voz fala: já chega, desse jeito você não vai conseguir ganhar daquela baixinha ali. Já sei. Ative o modo que vai me permitir controlar completamente o seu corpo. Cinderela parecia assustada e meio desconfiada, mas pensou em fazer isso. Livinia percebe que aquilo poderia ser uma ameaça e vai correndo na direção do corpo de Cinderela. Accelerator percebe que algo ia acontecer e tenta arrumar uma distração. Cinderela, mal conseguindo se esquivar, não conseguiu fazer muita coisa para impedir os dois. E antes que ela percebesse, Livinia já tinha colocado sua varinha mágica dentro da boca de Cinderela. Accelerator percebe que Livinia estava fazendo uma coisa extremamente brutal, já que os dentes de Cinderela começaram até a se quebrar. A outra voz mexe o corpo de Cinderela de uma forma que era quase impossível para um humano, parecendo que iria quebrar até os ossos de Cinderela, e que faz ela correr para trás. Além de fazer o corpo dela dar uma mordida tão forte que quebra um pedaço da varinha de Cinderela.
Cinderela recua um pouco também porque achou aquela situação estranha, mas ela percebe que agora não tinha mais jeito. Não importa o que a voz misteriosa fizesse com o corpo de Cinderela, era só questão de tempo até que eles conseguissem pegar ela e fizesse ela contar onde era o esconderijo da Gremlin. A voz fala: você está me subestimando muito, está subestimando muito a Gremlin desse jeito. Aí fala para Cinderela ativar. Cinderela faz e ativa a habilidade que deixa que a voz misteriosa controlasse o corpo completamente. A voz fala: agora vamos fazer com que você consiga manter os segredos da Gremlin em segurança total. Ela assim pega um pedaço da varinha que havia caído de Livínia e enfia dentro da cabeça da Cinderela, como se a própria Cinderela estivesse colocando a varinha na sua têmpora, no meio da cabeça. Um monte de sangue começa a sair da cabeça de Cinderela e ela começa a murchar e morrer ali no chão. Accelerator começa a ficar confuso e não entender mais nada do que estava rolando. Livínia falou que provavelmente ela fez isso para que ela não contasse nada sobre a Gremlin. Livínia fala que também tinha um erro nos planos dela. Ela não imaginou que o que vinha a aparecer era alguém tão sem importância para a própria organização. Significa que existe algum membro mais importante dentro do Havaí e que a Cinderela provavelmente era alguém indispensável. Accelerator olha para Livínia e começa a encará-la com uma cara meio estranha. Livínia fala: não precisa dizer nada, eu já sei, eu não sou uma pessoa sem coração, eu vou chamar uma ambulância para ela, mas desse jeito eu não acho que vai adiantar de muita coisa mesmo. Assim os dois começam a saída do aeroporto, deixando o cadáver de Cinderela em uma poça de sangue para trás. Enquanto os dois estavam saindo, nossa visão é mudada novamente. Dessa vez vamos para um hotel em algum lugar do Havaí. Lá existia uma secretária que parecia bem trabalhadora e tinha um corpo bem... nossa, nova, eu fico deixando os bagulho bem... É um corpo bem formoso. Essa secretária era ninguém menos, ninguém mais do que a secretária do presidente dos Estados Unidos, Roseline. Roseline estava deitada enquanto olhava uma revista, e na revista estava dizendo os nomes das pessoas que faziam os Estados Unidos funcionar. Só que não importasse enquanto ela olhava, mesmo tendo nomes de pessoas famosas como alguns cantores ou pessoas da mídia social, não tinha o nome do presidente. E ela ficava incomodada com aquilo, enquanto pensava: por acaso estão dizendo que o presidente não é importante para que os Estados Unidos funcione? Ela então jogou a revista para o outro lado enquanto olhou que alguém estava entrando pela porta do hotel. Ela olha atentamente para a porta do quarto do hotel e vê que era o chefe dos fuzileiros. Assim o pergunta: então, você já encontrou o presidente? E ele fala: não, mas realmente não temos nenhuma informação de onde ele pode ter ido? Ela fala: é claro que não. Tudo que sabemos é que ele deixou aquele vídeo com aquela garota e sabemos que ele largou o GPS que estava com ele em um lugar, uma lixeira jogada por aí, em algum lugar do Havaí. Mesmo depois de acharmos o GPS, não fazemos ideia de onde ele pode estar. O fuzileiro pergunta: mas aquela história que estão contando por aí é verdade? Ela fala: então você já ouviu também? É, exatamente. Parece que muitas pessoas importantes dentro da América estão começando a simplesmente ficarem contra elas e se tornar inimigos da própria América. Não fazemos ideia do porquê. Parece até que estão sendo possuídos por algo. É diferente de quando alguém os manipula ou então alguém consegue mudar a visão delas sobre alguma coisa. É realmente como se elas estivessem sendo possuídas, já que toda a personalidade deles é mudada. Roseline conhecia um pouco de magia, por isso ela também já suspeitou que poderia ser algo envolvido o ocultismo, mas ela, no pouco que tinha visto, conseguiu perceber que era diferente do ocultismo que ela conhece. Aquilo que estava sendo utilizado era realmente como uma possessão. Ela simplesmente começa a olhar pela janela enquanto percebe que o presidente é alguém muito importante que as pessoas não notam, mas a verdade é que se ele não estiver aqui, muita coisa pode ficar complicada. O fuzileiro pergunta para ela por que o presidente decidiu sumir, e ela fala: não é óbvio? Se alguém está realmente com a habilidade para conseguir mudar o pensamento de qualquer um, a primeira pessoa que eles iriam fazer mudar a sua personalidade para controlar os Estados Unidos seria ele. O fuzileiro se assusta e fala: então ele não fez o certo? Se alguém conseguir realmente controlar o presidente, poderia destruir os Estados Unidos facilmente. Ela fala: não é tão simples assim. Se não tivermos eles por perto, ainda assim a situação ficará cada vez mais complicada. E pelas nossas suspeitas, o vice-presidente provavelmente já está sendo controlado. Se o presidente não estiver aqui e alguém descobrir, vão tirar ele do posto de controle total e dar ao vice-presidente. E se o vice-presidente estiver controlado, voltamos para o mesmo lugar, não é? Ele fala: realmente. Então a situação está realmente ruim, não é? Ela fala: é claro, só está começando a ficar ruim se você quer minha opinião.
Enquanto ela olha para a janela se perguntando onde o presidente estava, a visão é mudada novamente para o presidente dos Estados Unidos, que havia acabado de entrar em um mercadinho local, com uma maleta de ferro em uma das mãos. Ele pega e fala para ela: me dá um carro elétrico mais barato que você tiver. O presidente, enquanto olhava para ela olhava para o presidente e falava: e você é... Aí, não reconhece? É claro que eu sou o presidente dos Estados Unidos. A mulher ficou sem acreditar nele. E vamos dar um pulo aqui, porque eles passam muito tempo só pra falar que a mulher ficou realmente, tipo, não acredita em você, você é um fake, você é algum doido que fez alguma coisa pra parecer com ele. Mas isso daqui não é tão legal assim, já que... eu tenho meus problemas com o presidente. Enquanto isso, ele investigava sobre alguns acontecimentos que estavam rolando dentro do Havaí, como se ele suspeitasse alguma ligação entre as pessoas que estão sendo controladas em toda a América e alguma coisa que estava rolando dentro do Havaí, utilizando um computador que tinha dentro da maleta, conhecido como o computador imperial. Enquanto sua suspeita aumentava que alguma coisa muito estranha estava acontecendo no Havaí, a visão é mudada novamente. Dessa vez, vamos até uma cafeteria que ficava perto do aeroporto. Lá estavam tomando café enquanto viam um jogo de futebol. Ramazura, Toma e Kuroiru estavam todos ali enquanto a moça trazia o café. Eu não sei que futebol é, porque não simplificou. Pode ser o futebol americano, pode ser o futebol normal. Então não venham pensar muito sobre isso. Enquanto eles estavam, os três, assistindo e bebendo seu café, o telefone de Toma toca. Ele atende e coloca no viva voz. Era a Lavínia, que começa a explicar a situação. Ela fala que agora que Cinderela foi eliminada, sendo importante ou não, um membro da Gremlin caiu. Mas agora eles deviam lidar com essa pessoa que consegue manipular as outras, que provavelmente também estava dentro do Havaí. Toma pergunta se existia alguma forma de fazer isso. Ela fala, não, pois do jeito que essas pessoas que têm a habilidade de controlar pessoas são, provavelmente ela deve estar em um seu esconderijo e fazendo com que as pessoas que ela controla façam todo o serviço. Desse jeito, a gente indo atrás de marionete, iríamos acabar atacando todas as pessoas do Havaí e talvez ainda não encontrasse ela. Toma diz, então o que a gente vai fazer? A situação ficou mais complicada ainda. Aí Lavínia fala, mas eu já pensei em uma estratégia. Esse tipo de magia de controle ou possessão, ou seja que magia for, com certeza deixa um rastro nas suas vítimas e que conecta diretamente a pessoa que está utilizando. Toma fala, e daí o que é que você vai fazer? Eu vou começar a pegar algumas vítimas dessa magia e investigar o corpo delas, de uma forma que eu consiga fazer com que ela não perceba que essas pessoas estão sendo capturadas. O Toma fica olhando para aquele jeito que Lavínia falava o plano, e alguns traços do plano que a Lavínia começou a comentar eram extremamente torpes e manipuladores e frios, bem diferentes do jeito tipo dela. de personalidade de Toma. Toma vê que aquele tipo de ação não tem combinação nenhuma impossível deles, dele né? fazer. Só que Lavínia falava aquilo tudo como se fosse algo extremamente prático e fácil. Já Chiage nem estava escutando o plano de Lavínia, já que não parava de tremer enquanto olhava para Kuroiru com uma expressão totalmente diferente do que ela costuma demonstrar e toda encolhida perto dele. Ele ficava olhando para ela e não parava de notar a diferença de quando ele tá com ela sozinha e quando ele tá com ela mais o Toma. Lavínia fala, pare de se incomodar tanto com isso. De qualquer forma, vocês podem ficar aí onde estão. Eu não vou precisar de vocês para essa parte do plano. Para conseguir fazer esse tipo de coisa, eu já tenho o herói perfeito bem aqui do meu lado. Quando eu tiver mais informações, eu volto a entrar em contato. Isso é tudo por enquanto. Assim ela desliga e começa a ir mais o Accelerator atrás de vítimas da habilidade dessa maga especial. Eles começaram a causar acidente em umas pessoas aleatórias, fazendo parecer que elas haviam morrido, mas no último minuto tirando elas do local, fazendo parecer que elas simplesmente sumiram. Lavínia explicou que desse jeito faria com que a pessoa que estivesse utilizando magia não percebesse que eles estavam pegando ela, até mesmo jogando um telão de plasma em cima de uma pessoa, só que antes de impacto com a pessoa sendo esmagada, a Accelerator tirava ela do local super rápido e ninguém que estava ao redor conseguia perceber o que aconteceu. Depois de conseguirem 3 dessas pessoas provavelmente vítimas do feitiço, Lavínia começa a investigar seus corpos. A Accelerator fala, realmente tem certeza que a pessoa não vai perceber que estamos pegando esses corpos? Aí não, ela provavelmente consegue saber sobre a localização e informações da vítima do feitiço dela através dos sentidos. Mas se a gente fizer parecer com que essa pessoa tenha morrido, o feitiço delas é quebrado nesse ponto, mas ainda vai deixar traços que a gente pode utilizar para fazer o rastreamento reverso.
ou até mesmo fazer com que as ações dela sejam tão suspeitas que os outros membros da Gremlin vão vê-la como uma inimiga. Então é um plano de duplo efeito. Ou a gente consegue encontrar ela como eu queria, ou então a gente faz ela agir tão suspeitavelmente que os outros membros a matam e a gente elimina mais um membro de qualquer jeito. Fala. Bom, agora vamos começar a analisar os corpos. A Accelerator se aproxima e ela fala: é uma boa oportunidade para você também. Se quiser aprender algo sobre a magia, por que não dar uma assistida? Enquanto isso, a visão é trocada e vemos uma garota com um celular digital moderno e que ela estava confusa com aquele celular. Enquanto fazia uma ligação, ela não parava de se perguntar por que os celulares de hoje em dia estão aumentando tanto o número de câmeras, já que agora a maioria deles possuem pelo menos duas, uma na frente e uma atrás. Mas enquanto ela se perguntava esse tipo de coisa, ela continuava sua conversa com uma pessoa do outro lado do telefone. Ela falava com essa pessoa com um certo tipo de medo no tom de voz, mas ela estava visivelmente irritada, só que não queria deixar transparecer. Ela falava que sabia que o que havia acontecido no aeroporto era uma falha e que a tentativa dela de atacar a secretária do presidente também foi uma falha. Mas ela não queria deixar que isso ficasse muito visível para outra pessoa do outro lado do celular. Aquela pessoa que estava conversando era uma jovem maga de cabelos loiros curtos e roupa verde. Ela falou que o plano dela ainda daria certo e que não precisavam se preocupar, ela poderia resolver tudo sozinha. Alguém avisa ela que algumas pessoas estavam agindo sem que ela percebesse e que ela devia fazer algo rápido. Pela primeira vez, a garota vestindo verde acabou demonstrando suas emoções. Ela ficou extremamente feliz com o que tinha ouvido, pois ela sabia que alguém estava agindo sobre o baixo dos panos e fazendo o plano dela falhar de vez em quando. Ela então fala: não precisa se preocupar, eu já fiz meus preparativos, não é as na manga. Um homem misterioso que estava escondido nas sombras começa sua caminhada para um certo local enquanto ela continua a conversa. O campo de vista é mudado novamente, dessa vez o presidente estava no carro, dirigindo. Só que uma caminhonete tromba com o carro que o presidente estava dirigindo do nada. O carro do presidente acaba sendo levado pela caminhonete e bate em um certo coqueiro. Quando o presidente sai pela porta, um coco acaba caindo na cabeça dele. Ele fica meio zonzo e fala: se eu contasse isso pra alguém, duvido que alguém acreditaria. Depois que sai, ele tenta ver o que é que havia acontecido. Só que do nada, da janela do carro que havia batido com o dele, sai uma mão direita com uma arma e aponta direto pro presidente. Ele percebe aquela situação e fala: será que é mais uma das pessoas que estão sendo controladas? Ele pergunta: você está ou não sendo controlado, meu jovem? Depois mudamos a nossa visão novamente para Accelerator e Livinha. Eles terminaram de investigar os corpos e a Livinha fala: agora já consigo localizar a magia e também consigo sentir quando alguém que está sendo controlado se aproxima. Agora não temos mais com o que nos preocupar. Vamos logo, está na hora de encontrarmos esse mago. Enquanto ela saía, e junto com o Accelerator, eles começaram a abrir a porta e saírem andando. Só que sem perceber, um tiro havia sido disparado, pegando pelas costas de Livinha. Accelerator nem percebeu tudo antes de acontecer. Ele puxou Livinha para um canto enquanto tentava se esconder do atirador que estava a mais ou menos 5 metros atrás deles. Accelerator começa a perguntar para Livinha se o que havia acontecido. Se alguém controlado apareceu, você não devia conseguir sentir? Livinha fala: parece que foi um certo erro nos meus cálculos. Accelerator pergunta: e que erro foi esse? A Livinha fala: eu já devia ter imaginado. Essa pessoa que está controlando todo mundo deve ser do tipo manipuladora. Accelerator fala: sem rodeios, diz logo. É simples, não está escutando? Preste atenção com seus ouvidos. Aí Accelerator começa a prestar atenção. E da onde havia vindo o tiro, por algum motivo, a pessoa que havia atirado começou a chorar. Ele fica sem entender. Livinha fala: deve ser daquele tipo de situação. Olha só, ela pode controlar as pessoas, mas isso não quer dizer que ela não possa usar algum outro tipo de manipulação que eu não possa detectar. Digamos que ela conseguiu ter um refém que fosse importante para alguém, e essa pessoa preocupada com quem é importante para ele, agora tem que obedecer a ela. E se ela mandasse essa pessoa vir me matar? A Accelerator fala: tá dizendo que ela já tinha previsto o nosso próximo movimento? Aí, ou então alguém contou pra ela. Enquanto ela começava a sentir muita dor no peito, a Accelerator deixa ela no canto e percebe que ela começou a sangrar tanto. E ele pensa: ela vai morrer.
E na hora que o cara começou a dar mais tiro, porque ele se lembra da conversa que teve com a maga loira, ela falando que provavelmente precisaria mais de um tiro para matar a garota, ele começa a pensar que vai ter que atirar novamente nela e continua indo na direção onde os dois tinham se escondido. Accelerator fica irritado e começa a partir pro ataque. Só que antes disso, ele percebe que a garota fria começou a parar de demonstrar movimentos. Ele pensa que Livinha pode estar morta. Accelerator estava visivelmente irritado. Ele simplesmente dá um chute no cara que voa e depois parecia que iria dar um soco nele. Na hora que ele fecha a mão para dar um golpe no cara, a Livinha dá um grito. Para! O cara chorando fica sem entender. A garota estava andando na direção dele como se não tivesse acontecido nada. Nem Accelerator estava entendendo mais nada. Você levou um tiro? Você estava sangrando? Como está andando de boa aí de novo? A Livinha fala. O quê? Por acaso você ficou tão irritado com a minha morte que iria despertar um poder milagroso, alguma coisa assim pra acabar com o inimigo? Tanto ri, a Livinha Meu fala. Deus. Bom, não Essa temos tempo para garota, isso. cara, não tem Vamos como, perguntar mano. pra ele Muito onde foda. quem é que mandou ele vir pra cá ou algo do tipo. O cara pensa em puxar a arma de novo e ela fala, antes que ele aponte a arma pra ela, você está aí chorando. Isso quer dizer que você estava repensando e repensando no motivo pra você vir aqui e atirar em mim, não é? Ah, entendo. Então deixa eu adverti-lo sobre o que acabou de acontecer. Ela puxa uma carta de tarô de seu bolso e fala: isso daqui são as cartas de Crowley. É um item especial. Bom, eu sabia que estávamos invadindo um país armado, então eu não queria me preocupar com tiros assim, ao mesmo que não queria ter que ficar andando por aí com uma camisa antibala totalmente grossa e suada. Ela mostra a figura dentro da carta e a figura havia levado um tiro no mesmo lugar que ela levou. Ela fala que essa carta é como uma magia que faz com que ela tenha um dublê para esse tipo de situação. Mas ela fala que já cancelou o feitiço da carta de Crowley e diz para ele: agora se você dar um tiro em mim, vai realmente matar. Mas eu pergunto, você estava aí chorando enquanto pensava no que fez. Vai realmente querer passar por isso de novo? Se for, dê o tiro. O cara começa a repensar em tudo que aconteceu, em que ele viu desesperado para ajudar, mas o sentimento que teve de culpa depois de matar uma garotinha, ele começa a sentir culpa, a doer. Ele mesmo não estava mais se aguentando, mas também não queria abandonar quem era importante para ele. Aqueles sentimentos confusos na cabeça dele foram tão doloridos que ele apontou a arma para si mesmo e pensou em atirar. Só que antes que ele pudesse atirar, Accelerator e Livinha dão um chute na mão dele e jogam a arma para longe. Livinha fala: realmente, usar esse tipo de pessoa para esses planos é desagradável. Mas ela simplesmente suspira e fala: mas eu acho que eu também fui longe demais. E Livinha fala: mas esse movimento foi como se ela soubesse o que a gente estava fazendo e até soube onde a gente estava. Mas não tem como a Gremlin saber disso se eu estava sendo tão cautelosa. Como ela descobriu isso? Livinha percebeu que a situação voltou a piorar. Estava ficando cada vez mais complicado, porque a maga que conseguia manipular as pessoas agora estava mudando seus métodos de manipulação. Desse jeito, todos no Havaí poderiam estar sendo manipulados. Era uma situação extremamente complicada novamente. Enquanto isso, o presidente, que agora estava sobre a mira de uma arma da pessoa que estava dentro da caminhonete que havia batido com o carro dele, começou a tentar se aproximar da pessoa, e a pessoa começou a chorar falando: pare, fique parado aí. O presidente logo entendeu: não, você não está sendo manipulado que nem os outros. Você está sob ameaças. Aí o cara começou a falar: e se eu estiver, o que importa? Aí: não, pra você estar respondendo desse jeito, alguém importante pra você está sob ameaças, não é, meu jovem? Aí ele fala: eu tenho que fazer isso pra proteger a minha família, eu tenho que... Ele falou: acha mesmo que alguém que forçou você a fazer algo assim vai cumprir com a palavra? O motorista falou: eu não posso ficar pensando muito nisso, eu tenho que fazer algo pra proteger a minha família. O presidente pega e vê a situação em que ele estava e simplesmente abaixa a cabeça falando: eu sinto muito por isso. Ele pega e fica sem entender: por que está dizendo isso? Aí, nesse país eu entendo que é normal as pessoas não pedirem desculpa, mas eu não posso fazer nada quando alguém inocente como você acabou se envolvendo nessa confusão toda. Eu realmente não queria aceitar isso. Ele fala um pouco sobre a história, o presidente fala um pouco sobre a sua história e fala para ele: eu quero ser alguém forte para proteger todos que estão em volta. Ou seja, as pessoas inocentes não precisem sofrer. Eu não posso deixar de me sentir culpado quando eu vejo alguém assim chorando, tendo que cumprir ordens do inimigo. O presidente fala: o que você vai fazer é escolha sua, mas escute.
Enquanto eu for quem eu for, eu vou usar todo o meu poder para ajudar todos que eu puder. Ou seja, eu vou conseguir achar quem é importante para você e proteger de qualquer forma que for possível. Mas agora é com você. Você vai acreditar que eu possa te ajudar ou não? O cara com a arma começa a desmoronar e sem conseguir mais ter controle da situação. Bom, mas vamos parar no resumo por aqui. É grande, complicado e olha só, esse bagulho de manipulação tá complicado, hein? Qualquer um pode estar sendo manipulado em qualquer momento. Podemos estar sendo manipulado por magia ou outros métodos. Aí Como complica, confiar, né? não, Pra mano? seguir As coisas novas o aí rastro de continuam sim, né? a esquentar, enquanto o Accelerator de Divinha parecem estar dentro de um GTA. Bom, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Que resumo complicado de fazer, já que eles ficam falando muito. Obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Caraca, mano, mas realmente foi muita conversa. Tipo, caraca, que tipo. Teve um pouco de ação, mas foi mais. Não foi uma luta em si, né? Mas foi muita conversação, tipo, com algumas piadinhas, como sempre, Toro tem que ter as piadinhas, né, no começo no começo, no meio ou depois. Só que é muito acontecimento, porque apareceu mais uma inimiga, né, da Gremlin. Dessa vez a que controla, né, as pessoas, tipo, tanto com magia quanto ameaçando, né? E é complicado, porque se você enfrenta uma pessoa que controla as pessoas, se ela tá ameaçando a pessoa não vai saber, sabe, tipo, passar a informação. Por quê? Porque a pessoa não vai saber o local que essa pessoa tá, né? Tipo, não vai saber de nada, basicamente. Então, não importa o que você faça, essa pessoa não vai poder passar informação pra você. Aí é complicado enfrentar um inimigo desse. Só que a Livinha é uma gênia, né, cara? Eu tenho certeza que ela vai descobrir aí. E ela, tá junto com a Accelerator, ajudou ainda mais ela, né? Porque se ela tivesse com o Toma e os outros, seria complicado, porque ela não conseguiria fazer os esquemas dela, né? Já que o Toma é aquele, tipo, protagonista, né, cara? Se é protagonista, não pode ser fazer as coisas errado. Então é complicado, cara, é complicado. Mas tô gostando bastante, cara. Esses resumos estão muito interessantes. E, cara, cada vez mais inimigo aparecendo. Então vai aparecer inimigos bem mais poderosos a partir de agora. Então eu fico só no hype, só pra saber os que vão aparecer a partir de agora. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, vamos comentar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!